Olá, meu nome é Luciana Aguiar e hoje venho trazer mais uma reflexão para você, com você. E hoje eu gostaria de falar lá no livro de Mateus. Quero convidar você, se tiver sua Bíblia, para abrir comigo no capítulo 8 do livro de Mateus. Ali a partir do verso 23 é quando Jesus acalma a tempestade. O versículo diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Eita, Jesus maravilhoso! Alguns pontos eu gostaria de colocar aqui para você, de observar melhor junto com você. Primeiro ponto, no versículo 23, Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram, blá blá blá. Primeiro ponto, Jesus entrou no barco. Então, eu acredito que uma das partes principais dessa história aqui, que são 5 versículos. Primeiro ponto, Jesus precisa estar no barco. Muitas vezes nós temos situações que nós não sabemos se Jesus está no barco. Muitas vezes nós não convidamos Jesus para estar naquele problema, para estar com a gente naquela situação. Senhor, o Senhor está no barco? O Senhor verdadeiramente tem a minha causa nas tuas mãos? Então, primeiro ponto, convide Jesus para estar com você no seu barco, na sua causa, na sua história, naquilo que você tem um problema, independente da situação. Traga Jesus para o teu barco, traz Jesus para o teu lado, que é o melhor caminho. Segundo ponto, problemas virão de repente. Então Jesus estava ali, entrou no barco de boinha com os discípulos, e eis que se levantou no mar uma grande tempestade. A tempestade avisou? Aquele dia a meteorologia disse: vai haver uma tempestade? Não, a meteorologia não disse que ia haver uma tempestade naquele dia. Então, os problemas muitas vezes acontecem de repente. Então, se você ainda não convidou Jesus para o teu barco, eu acredito que essa é uma boa hora. Já convida Jesus para estar com você no teu barco, porque os problemas virão de repente. E eu vou te dizer uma coisa, sem avisar. Sim, os problemas virão sem avisar, os problemas vão acontecer de repente, e aí, cadê Jesus? Tá no teu barco? Então ele já estando no barco, já é meio caminho andado, não é não? Então é isso aí. Jesus está no barco? Beleza. E os problemas? Eles virão. Problemas acontecerão de repente. Eles vêm sem avisar, eles vêm sem manual. Nós não sabemos como agir frente aos problemas. E então tudo desmorona. Terceiro ponto, alguns problemas terão que ser resolvidos por nós mesmos. Eu achei muito importante esse ponto e eu acredito que é um ponto que deve ser levado em consideração. Por quê? Quando os discípulos correram para acordar Jesus, mestre, o mar tá aqui, de cabeça para baixo, uma tempestade gigante, o senhor tá aí dormindo e nós vamos morrer. E aí o que Jesus responde? No versículo 26, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Você acha, Jesus está dizendo aqui, vocês acham que precisa de mim para resolver essa tempestade? Ah, mas então vocês não têm fé não. Então eu acredito que transpõe aí para os seus problemas. Você acha que você precisa, Jesus estando no seu barco, veja bem, Jesus estando no seu barco, assim como Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus simplesmente largou as coisas na mão dos discípulos e foi dormir. Jesus estava tão tranquilo e calmo que as coisas não sairiam do controle, fora do controle, que ele foi dormir, ele foi, descansar. Então, quando Jesus está no nosso barco, eu tenho certeza que ele acredita que as coisas estão e continuarão sob controle. Então, se Jesus está no teu barco, tá tudo certo, tá? Não tá? Não.
porque os discípulos aconteceram com os discípulos, então vai acontecer com a gente também. Então Jesus disse assim: meu Deus, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Quer dizer que precisa de mim para tudo, colega? Pelo amor de Deus, né? Então assim, qualquer problema que você tiver na sua vida, não fica à toa clamando Jesus, porque Ele te deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Então não é para qualquer coisa a gente já ficar desesperados, clamando por Jesus por qualquer motivo, não. Ele nos deu autoridade. Glória a Deus, eita Deus maravilhoso, que nos dá autoridade, que nos dá autoridade sobre demônios, que nos dá autoridade sobre situações. Então esse Deus é um Deus que nos dá autonomia. Com essa autoridade, com essa autonomia, nós conseguimos vencer muitas coisas. Então, eu achei fantástico esse ponto. Alguns problemas terão que ser resolvidos por nós mesmos. Sempre no nome de Jesus, quando for problemas dificílimos ou impossíveis, usamos o nome de Jesus, que as coisas acontecem. Mas tem problemas que não são tão complicados assim, e nós botamos dificuldade em tudo, nós espiritualizamos tudo, mas nem tudo deve ser espiritualizado. Tem problema que nós mesmos entramos nele. Já parou para perceber? Para você perceber se não tem problema que nós mesmos entramos nele. Às vezes, fulano brigou com a gente e não sei o que, tá chateado. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos mal do fulano, né? Então nós entramos naquela situação, nós falamos mal, é língua comprida, é mau humor, é aquele dia que você não tá bem, pronto, você já arrasta um problema para você. Não tem nada com Deus no meio, foi nós mesmos que ocasionamos um problema. Não estamos bem por N motivos, aí já discutimos, descontamos no que tá próximo da gente, com alguém da família, com o cônjuge, com os filhos, pronto, já trazemos um problema para nós. Então vamos ficar de olho, vamos ficar espertos nos problemas que nós mesmos entramos, que nada tem a ver com Deus. E se, independente do problema que estiver na nossa vida, devemos nós mesmos tentar resolver esses problemas em oração, melhorando nossa postura, nos conscientizando do que está acontecendo à nossa volta, para que nós possamos focar e resolver esse problema. Mas, caso o problema seja muito grande, ou caso nós possamos ser como os discípulos, pessoas de pouca fé, pessoas que não têm muita fé, pessoas sem fé nenhuma, então precisamos chamar Jesus. E quando nós chamamos Jesus, é o quarto ponto. Quando não temos fé suficiente, recorremos a Cristo. Então recorra a Ele, porque Ele está sempre do seu lado. Ele está aí no teu barco, não está? Você convidou, não convidou? Então Ele está aí no seu barco com você. Então você não conseguiu resolver os problemas? Senhor, vai lá e acorda Ele. Senhor, acorda. Porque tem tempestade chegando, tem problema chegando, e eu não consigo resolver, e eu preciso do Senhor para resolver isso na minha vida. E Ele vai, o que Ele vai fazer? Aquietar o vento, aquietar o mar, aleluia, glória a Deus, porque esse é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Quem é esse homem? Aí no próximo ponto, no quinto ponto, Ele resolve tudo. Aqui a Bíblia diz que, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, que aquela tempestade simplesmente acabou. Glória a Deus. No último capítulo, no último versículo diz assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele domina sobre a força da natureza. E eu deixo uma pergunta para você. Você conhece verdadeiramente o potencial de Jesus? Você conhece verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos? Você conhece todo o potencial, todo o poder que está em suas mãos? Porque se nós realmente conhecemos e confiamos nesse poder, mas não é qualquer coisinha que vai nos derrubar, não. Quando nós realmente conhecemos o poder daquele Deus que domina, inclusive, sobre a natureza, o nosso problema muitas vezes fica, olha, pequenininho.
Sim, esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é Jesus de Nazaré, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive, está à destra, sentado à direita de Deus Pai, e está aqui comigo do meu ladinho enquanto eu ministro, e está aí do seu ladinho enquanto você ouve e recebe essa palavra. Amém? Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Jesus que eu te apresento nos meus vídeos, esse é o Jesus que eu amo do fundo do meu coração, esse é o Jesus que, mesmo que ele não fizesse nada por mim hoje, ele já fez tudo por mim ontem, porque ele deu a própria vida por amor da minha vida e da sua vida. Eita, Jesus maravilhoso! Esse é o Deus que nós precisamos chamar para o nosso barco. Jesus, vem, 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 entra no meu barco, fica comigo, porque sem o Senhor nada, nada, nada teria sentido, porque tudo é por Ele, para Ele, tudo é para Ele. Amém? Que essa palavra possa ter tocado no seu coração. Se você gostou, curte, envia para alguém, para que o Senhor possa entrar no coração dessa pessoa também. Um beijo, até o próximo vídeo.